Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Estamos juntos para estudar a lição de número 7, lição de adulto, que traz por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Mas o que é relativização da Bíblia? Há certos movimentos e formadores de opiniões que querem relativizar a Bíblia Sagrada, né? Querem ressignificar a Bíblia e dizem que a Bíblia está desatualizada. Ou seja, pondo um checkmate na Bíblia dizendo que ela não é a verdade absoluta, que ela não é uma inspiração plenária, né? Que ela contém erro e por isso pode ser atualizada e ressignificada, tá? Tirando assim, né, a verdade absoluta da Bíblia, porque para nós cristãos a Bíblia é a verdade absoluta. O homem pode ter verdades relativas, como a ciência humana. Hoje algo que é verdade, amanhã já não é mais, então é uma verdade relativa. Porém a palavra de Deus é hoje, é ontem, é hoje, é eternamente. Jesus disse em Mateus 24:35 que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta, ela não cai por terra as verdades que está nela contida. Então, deixando o subsídio para você, partimos agora para o texto áureo, que está em 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verdade prática. A Bíblia é a inspiração, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Tá? Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, né? Onde Paulo aconselha o seu filho na fé, o pastor Timóteo, que ele deve ficar firme, né? Que ele deve permanecer naquilo que ele aprendeste desde a sua meninice, né? Sabendo, né, que essas letras lhe tornarão sábio, né, para a sua salvação. Tá? Muito importante isso aqui. O nosso comentarista, ele divide a lição em 3 tópicos, ou 4 tópicos principais, né? Que é o nosso pastor José Gonçalves. E o primeiro tópico da nossa lição é a Bíblia e o Espírito desta era. O segundo tópico, nós temos aqui a Bíblia e o politicamente correto. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. E quarto tópico, nós temos aqui no quarto e último tópico, a Bíblia sempre atual, Palavra de Deus. Iniciando em nossa introdução, sem mais delongas, sem mais perca de tempo, porque o nosso tempo é exíguo. Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu fortes ataques ao longo dos séculos, né? Foi desacreditada, houve tentativas, né, diversas de desacreditá-la, de aboli-la, ok? Ataques forte contra a palavra de Deus. As táticas foram as mais diversas usadas pelos homens. Tá? Às vezes, seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e época, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. E no nosso tempo não é diferente, tá? Há quem, né? Há movimentos que querem, né, diz que a Bíblia está desatualizada. Tá? Outro diz que ela tem que ser ressignificada. Olha só a situação que estamos vivendo. Em outras palavras, para eles, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Tá? São movimentos que têm levantado, certo? Contra a palavra de Deus e também formadores de opinião querendo colocar a Bíblia, certo? Da forma que eles querem. Querendo fazer uma exegese, extrair do texto as suas próprias ideias. Mas nós temos que fazer a exegese,
que é extrair a ideia do texto. É a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Mas por que razão esses movimentos estão fazendo isso? Para que eles continuem pecando, continuem no pecado e acreditando que vai para o céu. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que isso não pode ser assim e nós temos que combater, né? Para que não façam isso com a palavra de Deus, porque nós vamos ficar com a verdade. Avançando para o nosso primeiro tópico, a Bíblia e o Espírito desta era. Subponto primeiro do primeiro tópico, a desconstrução. Tá? Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, tá? Cultura líquida ou ainda desconstrução. Tá? São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno, em palavras mais simples, um novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores ético-morais. Tá? Olha só a situação. Espirituais, Romanos 1 e 2. Não conformeis com as coisas deste mundo, mas transformais as vossas mentes para que saibais, tá, o que é bom e agradável e a perfeita vontade de Deus. Não devemos estar conformados com essa situação. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso é a relativização das Escrituras. Isaías 5 e 20. Isaías disse assim: ai, aos que torna o mal por bem e ao bem por mal, o que diz que o amargo é doce e o doce amargo, né? Que as trevas é luz e as luz é treva. Ai desses. São esses movimentos que têm levantado contra a palavra de Deus. Então, são movimentos perversos que nós precisamos, pela palavra, combatê-lo. Chamado também de pós-modernismo. Tá? Esse pós-modernismo, eles colocam o homem, é marcado pelo antropocentrismo, colocando o homem no centro. Tá? Então, nós estamos vivendo a pós-modernidade. E dentro da pós-modernidade, nós vemos esse pós-modernismo sendo efetuado por essas nomenclaturas, né? A era do vazio, a pós-verdade, o fim da certeza, a cultura líquida ou ainda a desconstrução, tá? Da família, né, normativa, da família conservadora. Tá? Então são esses movimentos. Além disso, nós temos aqui também, além do antropocentrismo, o materialismo secular. Tá? Tem trazido essas aberrações à palavra de Deus. Esses movimentos afrontam a verdade de Deus e a sua palavra. Tá? É o objetivo desse movimento. Avançando para o nosso segundo subtópico, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetros por meio de qual se possa dizer que é certo ou errado. Tudo é relativo e significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Hebreus 13 e 8. Olha só o que a Bíblia, o relativismo vem fazendo, né, com a palavra de Deus e com o povo de Deus. Tiago 1 e 6. Tá? Nós temos aqui algo sobre o relativismo. O relativismo é uma corrente de pensamentos que questionam a verdade, as verdades universais do homem, ou a verdade universal do homem, acreditando que existem outros tipos de verdade.
tá? Pondo a palavra de Deus, né, em xeque. Tá? Mas Tiago diz no capítulo 1 e 6 que estas pessoas é como, né, a onda do mar. São pessoas duvidosas. Tá? Elas duvidam, elas relativizam a palavra de Deus. Então elas não são consistentes. Né? São pessoas sem firmeza. Isso significa o relativismo. Tá? Avançando para o nosso terceiro tópico, ou a melhor dizendo, o segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa destruída, tá? O fundamento que poderá fazer a criação, o que é o politicamente correto, melhor dizendo, tá? A criação de uma narrativa, não de uma verdade, certo? Destruindo os fundamentos que poderá fazer o justo, Salmo 11 e 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosa ou ardilosamente construída com o fim de destruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse movimento, por esse novo modelo, está correto fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia Sagrada, né, em espaço público, a 2 Timóteo 3, 12 ao 14, dentro dessas narrativas do politicamente correto, não há espaço para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Então, muitos líderes, certo? E formadores de opiniões, tá? Não estão querendo mais ser confrontados. Tá? A expressão politicamente correto, visando não serem vítimas, tá? Por parte dos conservadores e dos religiosos, como eles dizem. Então, diante da evangelização que nós fazemos, que os cristãos fazem, eles se sentem ofendidos, então eles dizem que politicamente, né, tá tudo bem, tá? Que é perfeito, né? Se é feita o primeiro, eles dizem que politicamente correto tá tudo certo. Eu creio na minha verdade e eles creem na verdade deles, está tudo certo. Para não ser afrontado pela palavra de Deus. Então, quando nós vamos pregar, então eles começam a nos criminalizar, né? Que é a criminalização de opinião. Que eles têm a verdade deles e eles estão corretos da maneira que eles creem. E nós temos a nossa verdade, então nós temos que ficar corretos. E se nós persistirmos, então incorremos na criminalização de opinião. Está como no tempo do livro de Juízes, né? Cada um, né, fazia conforme o seu entendimento, né? É o relativismo, ok? Estava dessa forma. Até que, enfim, Deus levantava um juiz para chamar o povo, né, para a responsabilidade. Então, estamos vivendo essa situação. Segundo subponto, a criminalização de opinião, ou da opinião. Tá? Pensar diferente dessa nova narrativa, desses novos grupos, desse novo movimento de opinião formada, que foi criado, está sujeito à censura. Tá? Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura de opinião, ou da opinião, que quem pensa diferente deve ser execrado, né, até mesmo punido, e a ditadura do politicamente correto. Essa é a ditadura do politicamente correto. Tá? Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente e a cultura, que é a cultura majoritária, está sendo banida para a periferia, tá? Transformando-se numa contracultura, Mateus 10 e 22. No mundo todo vemos sites cristãos, tá? Conservadores sendo censurados e banidos por falarem a verdade.
Então essa é a criminalização de opinião. Nós não podemos defender a nossa fé, nós não podemos pregar o evangelho, confrontando as pessoas para se mudarem de vida, porque nós seremos criminalizados, tá? Nossa opinião, tá? Tem que ficar com nós, não precisamos de pregar o evangelho, tá? Isso é um meio de barrar a evangelização, né? A criminalização da opinião é parar a pregação do evangelho, mais nada do que isso, certo? Então nós temos aí algo muito importante, né, para nós orar mais, para nós buscar mais a Deus por causa dessa situação. Então essa é a expressão do politicamente correto, tá? Visando não serem vítimas, portanto, dos conservadores ou religiosos, como eles dizem. Tá? Então eles se colocam nessa posição. E diante dessa evangelização que nós fazemos, que nós os cristãos fazemos, eles se sentem ofendidos. Então eles se defendem, né, politicamente correto, dizendo, tá, que devem respeitar as suas opiniões, porque eles dizem que respeitam as nossas opiniões, mas na realidade quer nos colocar na cadeia, quer nos processarem, porque nós defendemos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, é o que está ocorrendo, certo? Avançando para o terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho, certo? A Bíblia e o outro evangelho. Primeiro subponto, uma nova modalidade, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Dentro dessa nova configuração cultural, surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominado hermenêutica centrada no leitor, tá? O autor bíblico deixa de ter importância. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar. Essa nova metodologia, assim surge, portanto, outro evangelho. E o apóstolo Paulo, né, aí nós vemos, certo, esses politicamente corretos querendo, né, formar, né, atualizar, né, como dizem eles, ressignificar a Bíblia, dizendo que ela está desatualizada. Porém, Paulo, né, formando outro evangelho, Paulo disse, em Gálatas 1:9, que se viesse um anjo do céu, né, se transformando em anjo de luz e pregasse outro evangelho, a não ser esse que nós pregamos, que seja anátema. Então, esse formador de opinião politicamente correto são anátemas, tá? Não podemos ser coniventes. Segundo subponto do terceiro tópico, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, né? João 6:26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, o relacionamento homoafetivo são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva, tá? É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico, homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico, discurso de ódio. Isso aplica a censura política que muitos cristãos estão sofrendo. Meus queridos, para vocês verem que altura está essa situação, nós temos aqui no site, né, chamado Carta Capital, diz que a nossa ministra, né, Damares, afirma que o movimento gay quer tirar, tá, a Bíblia de circulação do Brasil.
Olha só aonde nós chegamos. Ainda tem mais, meus queridos. Um pastor, segundo a informação de uma igreja batista, sabe? Eu não vou dizer nome aqui, certo? Qual é a denominação, o nome do pastor, mas um pastor que diz que a Bíblia precisa passar por uma atualização urgente para que o movimento gay não seja mais condenado ao inferno. Aonde nós chegamos, irmão? Querendo mudar a Bíblia para adequar ao seu sistema para que eles possam ser beneficiados, certo? Mudando as verdades de Deus. Aquilo que é pecado, tá? Então não adianta ressignificar, não adianta atualizar, porque vai continuar sendo pecado. Graças a Deus que a nossa bancada evangélica surgiu uma coisa boa aí. Eles fizeram uma PEC e já está em andamento para que a Bíblia não seja modificada, para que nenhum texto da Bíblia seja modificado, tá? Que eles continuem e quem fizer isso vai ser responsabilizado. Graças a Deus está em andamento e eu creio que vai ser aprovado pela maioria, tá? Para que, tá? Esse foi a autoria de um pastor, certo? Afirmando e a bancada, né, evangélica, os deputados assinaram, tem assinatura suficiente para ganhar isso, para que não mude a palavra de Deus e que nós tenhamos liberdade de pregar em nosso país, tá? E que a Bíblia tenha, né, a sua firmeza, a sua clareza, né, a exegese bíblica continua, certo? Que não é permitido fazer a exegese da Bíblia Sagrada, certo? E isso é válido em todo o território nacional. Graças a Deus por isso, pelos nossos irmãos que estão lá defendendo, né, a palavra de Deus. Tá? Segundo e último tópico, quarto, a Bíblia sempre atual. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Revelada por Deus. Para os cristãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. 1 Pedro 1, 16 e 21. Deus se revelou através das páginas da Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Qualquer tentativa de ressignificar ou de atualizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? Fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Isaías 59, 1 ao 4. A mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos acravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados ou as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde o seu rosto de vós para que vos abençoe. Então, nada, tá? Nós não podemos ser de acordo em comungo com o pecado, porque Deus afasta daqueles que pecam. Ama o pecador, mas não ama o pecado. Os pregadores que levantaram essa bandeira apostata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, 1. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, nem que descer um anjo do céu pregando outro evangelho, não creia, é anátema, tá? Porque esse evangelho é desde o princípio. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passará. Tá? Avançando para o segundo subponto do último tópico. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3 e 16. Né? Toda a Escritura é divinamente, né, inspirada por Deus para ensinar, para repreender, para corrigir, né, para a boa obra de Deus. Tá? Então toda a Bíblia é inspirada, não há parte da Bíblia, mas toda ela. Então não podemos concordar com isso. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina.
As outras literaturas, não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é, o que faz a Bíblia ser diferente como uma obra literária é um livro com uma mensagem especial, atual, porque espelha a mente de Deus. Olha aí, meus queridos, nós temos algum subsídio a respeito disso. A Bíblia, ela é a única obra literária do mundo que foi composta, pela seguinte forma. Olha aqui, cerca de 40 homens que vieram em épocas diferentes, de classes sociais diferentes, tá? Camponeses, doutores, pescadores, reis, tá? Então diversas classes, entre um espaço de tempo de 1500 anos, viveram nesse espaço um do outro, tá? Em épocas diferentes, sem se conhecerem, sem se falarem e eles escreveram sobre, tá? O mesmo assunto. Olha que coisa incrível, eles escreveram o mesmo assunto. Isso é muito importante, irmão. Olha só, 3 mil milhões de letras, 3 milhões de letras, sem discordar em nada um do outro, tá? E nenhum outro povo conseguiu escrever tal obra, tá? Dessa maneira. Então, olha aí, são há cerca de 40 autores, no espaço de 1500 anos, diferentes classes sociais, tá? Camponeses, certo? Doutores, pescadores, eles escreveram sem conhecer um ao outro e falaram a mesma coisa, sem discordar um do outro. Irmão, 3 milhões de letras a Bíblia tem, tá? Sem discordar um do outro, tá? E escreveram, tá? Nessa forma. Por quê, irmão? Por que foi possível isso? Porque homens, santos de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. E por isso foi possível escrever dessa forma. Então não há outro livro, tá? Que compare a Bíblia Sagrada. É o mais antigo livro, porém é o mais atual. Então não há nada de ressignificar a Bíblia e nem de atualizar. E não podemos aceitar, nós vamos lutar até o final, porque é a palavra de Deus, certo? E agora, fazendo a nossa conclusão, vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passará de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizado. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias dentro dessa nova forma de entender o texto. A Bíblia é que precisa de ajuste e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual. Relevante, para a humanidade. Ela é atual e relevante para a humanidade. Então, não adianta. Pode vir movimento de qualquer forma, formador de opiniões, tá? Pós-modernismo, que é a era do vazio. Olha só o nome, a era do vazio, pós-verdade, cultura líquida ou ainda desconstrução. Pode vir, mas nós vamos continuar firme. Porque, os fundamentos se abalam. O que poderá fazer o justo? Cair de joelho e vencer essa batalha, porque é uma guerra cultural, certo? Contra os princípios judaico-cristãos. E essa batalha, como diz o apóstolo Paulo, é no joelho. Não é com armas, certo? Não é lutar contra o sangue, contra a carne, mas contra as potestades
da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que lutar. E a nossa arma é o joelho, é a nossa oração. A nossa armadura é a palavra de Deus. Tá? É a verdade, é o capacete da salvação, é o calçado do evangelho da paz, o escudo que é a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. E tudo isso é adquirido com a oração. Nós, cristãos, temos que orar como nunca nesses finais de tempo, para nós não perdermos a guerra. Em nome de Cristo, e seremos mais que vencedores. Meu querido, um beijão no seu coração, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, dá o seu like, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Bye, bye!